Parece que a saga dos Secret Stories e Big Brothers e coisas assim ainda não terminou. Eu dei por mim quando estava a fazer scroll aí no Twitter e apareceu assim três grandes lambadas de uma mulher e um homem. Eu pensei, bem, estão a falar sobre isto, existe interesse, e se existe interesse, eu vou gravar um vídeo sobre isso e vou dar aqui a minha opinião. Eu não sei nada sobre as personagens em si, porque eu não acompanho, eu não vejo televisão, nem sequer sabia que isso ainda existia na estava a dar neste momento. Então, a reflexão que eu te vou trazer aqui hoje será mais sobre homem, mulher e violência, tá? Eu acho que é legítimo eu estar a dizer que se fosse um homem a fazer exatamente a mesma coisa, independentemente do motivo, o alarido seria outro na comunicação e o alarido na comunicação social seria outro, até pelas próprias pessoas que dizem que o homem e a mulher são os mesmos, são iguais e têm os mesmos direitos e deveres. O que é super incongruente, não faz sentido na mensagem, porque repara, se o homem e a mulher são exatamente iguais, então se a situação fosse ao contrário, ela teria de ser igualmente má, tá? Mas como nós sabemos e como vivemos no mundo real, e apesar de que muitas pessoas e os hipócritas dizem, os homens e as mulheres são realmente diferentes. Então, têm sexo diferente, têm comportamentos diferentes, são biologicamente diferentes e, portanto, isto causa mais ou menos pudor, digamos assim, mais ou menos escândalo em relação a este comportamento. Aquilo que eu acho é, nós só temos duas visões. Ou assumimos que o homem e a mulher são diferentes, e por isso, claro que é uma coisa má, não é? Não deixa de ser violência, mas seria pior se fosse o contrário, tá? Porque assumimos que existe essa diferença, ou então assumimos que eles são iguais e dessa forma essa mulher deveria estar presa e não sei se foi expulsa ou não expulsa do programa, mas estamos a falar de um crime, não é? Então ela deveria ir presa porque ela cometeu um crime. E se o homem respondesse, ele tinha toda a legitimidade para o fazer, no fundo, estava a salvaguardar a sua legitimidade física. Eh, Eu tendo a concordar mais com as pessoas que são diferentes, e como são diferentes, este tipo de violência é mau, mostra que, mostra que hoje em dia o homem não é respeitado. E não é respeitado porque ele nem sequer pode reagir numa situação como estas. Ele não pode reagir. Se o homem reagisse aqui de da coitada da mulher, não é? A diferença em termos de força física é muito maior e o homem reagindo, ela poderia estar em maus lençóis. Como estamos e está a ser gravado, então o homem tem de apanhar e tem de ficar quieto. Tá? E hoje em dia é a representação do homem na nossa sociedade. Se tu fores reparar, o homem tende a apanhar e tende a ficar quieto. Nem sequer pode salvaguardar, nem sequer pode proteger a sua reputação e a sua integridade física, porque se o fizer é condenado. Então, hoje em dia, infelizmente, os papéis inverteram-se. Há uns tempos atrás, tu vias esse tipo de violência doméstica e era, como é óbvio, todo ao contrário. Mau, péssimo. Não estou a dizer que isso é bom. Mas com esta inversão dos papéis, com a mulher a sustentar muitas casas financeiramente, de repente começaram a aparecer homens que ficam em casa. É hilariante. E- Então tu começas a ver comportamentos que à partida eram supostamente mais direcionados para um público masculino, hoje em dia estão as mulheres a desempenhar esse papel, tá? Hoje em dia estão as mulheres a desempenhar esse papel. E porquê é que eu acho que é interessante trazer aqui para este vídeo este tipo de debate? Porque nós temos o mundo da fantasia, o mundo da mídia, das televisões, e nós temos o mundo da realidade. Tá? E é importante para ti, que tens um negócio como eu, analisar o mundo pela realidade. Porque aquilo que conta, do ponto de vista empresarial, é o dinheiro na tua conta. Não é as pessoas que dizem que vão colocar dinheiro na tua conta. Porque é que isto é muito diferente? Parece que é a mesma coisa, mas porque é que é muito diferente? Vamos pegar um exemplo dessas pessoas que são pró-imigração descontrolada. Então eles dizem que deve entrar mais gente, mais gente, mais gente, mais gente.
mas elas não querem que entrem em suas casas. Então, é uma análise, se tu fores a reparar, é hipócrita. Então, se uma coisa é intrinsecamente boa, eu quero que ela entre dentro da minha casa. Se o amor é bom, eu quero que a minha casa esteja a transbordar de amor. Se crianças fazem bem e crianças são a salvação, então eu quero que a minha casa esteja a transbordar de crianças. Se eu acredito em Cristo, eu quero que a minha casa esteja a transbordar da fé cristã. Então, se tu fores a reparar, essas pessoas que dizem que isto é bom, mas depois não o colocam dentro de casa, se é bom termos família e amigos próximos de nós, então temos de os colocar dentro da nossa casa. Não podes estar a dizer que uma coisa é boa e depois estás a querer ficar afastada dela. Entendes onde eu quero chegar? Então, muitas pessoas dizem que levantam essa bandeira de que o homem e a mulher são os mesmos e depois são aquelas próprias pessoas que, ou aquelas próprias mulheres que querem um atendimento exclusivo, que por serem mulheres têm de ter prioridade, entrar em festas, entrar em restaurante, têm de ter um atendimento, um cuidado especial, porque elas são mais sensíveis. Não dá, as duas coisas não combinam, tá? E nós já vimos exemplos destes na marca Jaguar, existem vários, não é? Que eles de repente seguem esta narrativa que ninguém acredita, tá? Que é uma minoria muito barulhenta. E nós vemos aqui por estes vídeos. É uma minoria barulhenta. Que homem e mulher são os mesmos. Não são. E se tu dizes que são, estás errado. Porque não são. Tens de olhar para o meio das pernas e comparar uma coisa com a outra. São diferentes, têm papéis diferentes. E a beleza está nessa diferença. Percebes? A mulher consegue ter filhos, que coisa mais bonita. O homem não consegue. Então, o homem é mais bruto, a mulher é mais delicada. E essas diferenças são mesmo muito bonitas e devem ser quase como guardadas, preservadas. Há pouco tempo falei num vídeo sobre o facto de tu ires para um país diferente e ter uma cultura diferente, com pessoas diferentes, que isso é bonito, porque vamos conhecer e vamos explorar coisas diferentes das nossas como identidade própria, não uma mistura, não um aglomerado de pecinhas, mas algo único, bonito, belo, percebes? E nisto dos negócios, nós não podemos cair nestas narrativas. Porque se caímos nestas narrativas, de repente estamos a entregar coisas que as pessoas realmente não precisam. Elas dizem até, muitas das vezes, elas dizem até que podem precisar. Mas depois, com ações, de facto, tu vais a verificar que não é bem assim. É? Acho que for o Ford disse na altura que se me perguntassem aquilo que as pessoas queriam, ou aliás, se eu perguntasse aquilo que as pessoas queriam, elas iam me dizer que queriam cavalos mais rápidos. Ele criou o carro, não é? Não sei se esta frase é verídica, não estudei o suficiente, mas acho uma frase muito relevante aqui no mundo dos negócios. Então, uma coisa é aquilo que as pessoas dizem que querem. Outra coisa é aquilo que elas realmente querem. E como é que tu podes distinguir uma coisa da outra? Conforme as suas ações. Como é que eu posso distinguir alguém que é realmente cristão de alguém que não é? Através das suas ações. Tá? Muitas pessoas, não, eu acredito em Cristo. Vão à igreja? Não vão à igreja. Rezas? Não rezo. Então é só um sentimento que elas dizem que têm, mas de facto não têm. É quase como estás a dizer, eu amo os meus filhos, mas depois não me dás de comer, depois não me dás bem. Então como é que podes dizer que amas uma pessoa se não fazes nada por ela? Não fica congruente, não é? As duas coisas, a cara não bate com a careta e depois vais a ver, em termos de prejuízos para o teu negócio, são imensos. Porque tu estás a fazer negócio como toda a gente, de repente, a massa dizes que deve fazer e aquilo não está a dar resultado. Porquê? Porque as pessoas votam, o Miguel Milhão costuma dizer, as pessoas votam com os pés, as pessoas votam com os pés, exatamente, as pessoas votam com o seu dinheiro, as pessoas votam com as suas ações. Se elas estão a colocar imigrantes dentro da casa delas, ok, eu acredito nelas. E acho que a opinião dela passa a ser muito mais válida. Agora, se elas fazem o oposto, aí eu vou descartar aquilo que elas dizem. Para mim não faz sentido, não é? E este exemplo, pronto, foi esta situação da chapada em si. Claro que é uma coisa errada e eu sou super contra a violência, como é óbvio. Mas eu, no meu ponto de vista, seria muito mais errado se fosse um homem bater numa mulher. Causava uma revolta muito grande. Estou a ser sincero contigo. E acho que 90% das pessoas pensam assim também.
Agora, muitas podem dizer o contrário. Não, não, porque são iguais, são iguais, é exatamente a mesma coisa. Não, achas que a mulher deve ir presa? Eu acho que não. Não, existem leis, mas como não sou eu a fazê-las, tudo bem. Agora, se me perguntar, não, porque a agressão em si não causa um risco de vida àquele homem, àquela pessoa, porque a mulher é muito mais leve, é muito mais. Agora, há coisas mais agressivas, claro, e uma mulher consegue fazer estragos também com as ferramentas certas, mas naquela situação em si é horrível, é algo horrível. Mas é algo também que nós, enquanto homens, nós temos de fazer, que é proteger as mulheres. Tá? Então, ela teve uma atitude menos má. Vamos ser cristãos. Vamos perdoar. Afinal de contas, pelo que eu vi, estava a falar dos filhos. Pá, não sei. Soube a chapada em si aquilo que ela disse logo a seguir. Então, eu acho que é másculo também, muito masculino proteger a mulher. Salvaguardar e proteger a mulher. Apesar dela não ter a atitude correta. Então, eu, sinceramente, não acho que ela deva ir presa. Acho que devemos tratar as mulheres com respeito, carinho, para que elas também consigam, consiga, florar, consigam incentivar a sua parte mais feminina delas próprias, tá? Então nós temos de fazer o nosso papel também para que elas consigam fazer o delas, tá? E basicamente é isso. Foi esta a minha reflexão no vídeo de hoje. Eu espero que tenhas gostado. Se gostaste, deixa aqui nos comentários. Se não gostaste, deixa aqui nos comentários também. Quero saber a tua opinião e a gente se vê num próximo vídeo. Obrigado.